Oi, gente! E hoje estamos nesse cenário à noite, aqui diretamente da Palm Beach, na praia de Caetanos, em Amontada. Agradecer de cara, logo, aos proprietários desse hotel, que são figuras maravilhosas. Eliel, Nath, um grande abraço para vocês. Estamos aqui em Amontada. A prefeitura nos recebeu muito bem também. E claro que nós estamos nesse paraíso para entrevistar os nossos convidados, que são pessoas muito especiais, que foram escolhidas a dedo e para falar de diversos temas. Escolhemos pessoas bem diferentes uma da outra, justamente para a gente trazer essa diversidade, essa variedade de temas aqui na temporada Elas. E hoje eu tenho a honra, vou começar dizendo assim, de entrevistar ele, que é um grande profissional. Acompanho o trabalho dele, admiro bastante. Ele tem um currículo, digamos assim, bem extenso, invejável. E eu sempre gosto de ler a bio do Instagram, que hoje é um grande cartão postal, né? As pessoas hoje usam como ferramenta de trabalho. E ele tem, assim, diversos pontinhos que a gente pode destacar, porque ele é ginecologista e obstetra. Ele trabalha com reprodução humana, trata endometriose. Aliás, é uma das referências quando o assunto é endometriose. Videoestereoscopia e sexualidade. Gente, eu acho que eu preciso parar de falar para dar vez a esse maravilhoso doutor Marcos Bessa, que está aqui comigo. Muito obrigada. Que honra entrevistá-lo. Muito bom, de verdade. Estou muito feliz e seja bem-vindo, doutor. Olá, Alana, obrigado, um grande prazer estar aqui, né? Obrigado pelas palavras carinhosas. E assim, que bom que a gente está aqui num ambiente maravilhoso. Vamos bater papo, vamos conversar sobre saúde feminina, sobre diversos temas. Vamos lá. E não só sobre saúde feminina, porque a gente já estava conversando, a gente teve uma pequena confraternização no pôr do sol, né? Nós estamos gravando aqui na Praia de Caetanos e conversamos brevemente. Ele tem, gente, tantas curiosidades, sabe? Que a gente vai abordar ao longo, mas o senhor é muito eclético, digamos assim, né? Gosta de muitos assuntos, de uma diversidade muito maravilhosa de temas. E que bom que o senhor trabalha em prol, digamos assim, da defesa da mulher em várias áreas, em várias frentes, não só da saúde, né? Mas assim também, digamos, numa defesa pessoal, numa defesa do ser humano, né? Enfim, o senhor é um admirador, né, do mundo feminino. Na verdade, assim, eu estou há 30 anos trabalhando com saúde feminina, mas o universo feminino me traz referências desde muito cedo, né? Às vezes as pessoas perguntam por que a ginecologia, por que a saúde feminina. Eu acho que antes da saúde feminina veio o universo feminino. Acho que uma vez Gilberto Gil disse que era filho de um homem e de uma mulher, portanto ele era homem e mulher. Interessante essa colocação porque isso quebra paradigmas. E eu acho que nós precisamos, todos nós somos seres humanos, antes de qualquer coisa, e vivemos numa sociedade patriarcal, numa sociedade que tem uma dívida com a mulher muito longa, e eu acho que quando a gente traz a questão do universo feminino, homens e mulheres devem lutar pelo melhor para a mulher, porque você vai estar lutando pelo melhor para a humanidade. Então eu acho que no momento, nos últimos 30 anos, e eu tenho 56 anos, desde que da minha adolescência, que me dedico à literatura, à arte, e muito com viés do universo feminino. Então, acabei na ginecologia em grande parte por isso. Pois é, então falando assim um pouco da sua atuação dentro da medicina, né? O senhor trata diversos digamos, problemas de mulheres, problemas de saúde, que mexem muito com a perspectiva de família, por exemplo. A endometriose é uma doença que passou a ser muito falada e que é uma das causas da dificuldade de ter um filho, por exemplo, né? Enfim, traz vários outros problemas de dores e outras complicações que o senhor vai explicar um pouco, mas assim, em grande parte isso é conhecido como pela questão da fertilidade e da endometriose, né? Como é abordar esse tema e que tipo de pacientes, digamos assim, com quais queixas chegam ao seu consultório? A endometriose é uma doença crônica, né, que felizmente está se falando muito dela, mas é uma doença que tem de descoberta da endometriose cerca de 150, 200 anos, então é muito tempo. E traz dois aspectos da vida da mulher: dor crônica, e aí quando a gente fala de dor crônica, dor de qualquer natureza. Dor quando a mulher está menstruada,
dor quando a mulher vai urinar estando menstruada, a endometriose urinária, o trato urinário, dor quando a mulher vai defecar durante o período menstrual. A endometriose acomete ovário, diminuindo a reserva de óvulos. Então, quando a gente pensa em endometriose, Alana, a gente pensa em dores crônicas possíveis e dificuldades para engravidar. E aí, quando a gente pensa na infertilidade ou na subfertilidade relacionada com a endometriose, é a pior delas. Ou seja, vamos pensar em 100 mulheres tentando engravidar e tendo dificuldade, 40% vai ter dificuldade de ovular, ovário policístico, que é uma causa, vamos dizer assim, mais fácil de resolver. Os 40% que são de responsabilidade da endometriose é a parte mais difícil. As mulheres, se você chegar numa clínica, por exemplo, de fertilização assistida, a grande maioria das mulheres que ali está tem endometriose. Porque tem lesão tubária de endometriose, porque tem lesão ovariana com diminuição da reserva de óvulos. Então, a endometriose não só traz muitos quadros de subfertilidade, como traz na sua pior forma. Na forma que acaba levando a fertilização assistida, um tratamento de maior custo. Nem todas as mulheres têm acesso ao tratamento. Então, assim, ela realmente maltrata do ponto de vista do sonho da maternidade. E ela também pode maltratar muito do ponto de vista da dor, da incapacidade temporária para o trabalho, da dificuldade na sexualidade por relações sexuais muito dolorosas. Você acaba criando um ciclo de relações sexuais dolorosas. Quando essa relação é dolorosa, naturalmente que ela não é prazerosa. Logo, há uma diminuição em médio e longo prazo no desejo sexual. Porque sexo é prazer. Então existe uma coisa chamada reforço positivo. Se você tem relação sexual, ela é prazerosa, você aumenta o desejo. Mas se você tem relação sexual e ela é dolorosa, você vai ter diminuição de desejo, você não procura o que te traz dor. Logo, as mulheres que têm endometriose, que têm dor crônica e dor no ato sexual por endometriose, elas tendem, em médio prazo, a diminuição de desejo, quebra dos relacionamentos. Então, você tem que, muitas vezes, ressignificar a sexualidade dessas mulheres. Nós estamos, assim, nós ocidentais, principalmente, nós tratamos a sexualidade numa sexualidade falocêntrica, pênis-vagina. Ou seja, Verdade. E a sexualidade é algo muito mais amplo. O principal órgão sexual do ser humano é o cérebro, é o sistema nervoso. Então, as mulheres com endometriose, elas precisam resgatar muito isso. A ideia de uma sexualidade não penetração pênis-vagina. E como dizem, a própria relação ela começa muito antes do ato em si, né, doutor? Do ato sexual. Ela começa, inclusive, de manhã, com um bom dia, né? Todo mundo fala isso. O desejo sexual, ele aflora a partir da corte. Você precisa fazer a corte, você precisa iniciar o desejo, o despertar durante o dia, um dia de afeto, um dia de carinho, de palavras carinhosas, de manifestações físicas, objetivas e de manifestações subjetivas de desejo. E aí, com isso, você vai desencadear a mulher que tem endometriose, e aí, mais uma vez, a questão do feminismo, o homem e a mulher participam. O marido da mulher com endometriose, ele precisa ser chamado, ele precisa conhecer a doença que sua parceira tem, porque se existe amor, se existe vontade de perpetuação da relação, você precisa trazer para aquele homem o cuidar da sua relação sexual. A relação ela precisa ser prazerosa, ela não precisa ser necessariamente com penetração. Se vai ter penetração, não precisa ter penetração profunda. Existe um dado interessante que é o terço médio da vagina é o local da vagina que melhor recebe estimulação. Então, aquela ideia central de que tem que ter uma penetração profunda para ter prazer, e aí nessa penetração profunda, a dor da endometriose... justamente... Porque a dor da endometriose ela não é na penetração inicial. Geralmente, quando uma mulher tem dor numa penetração inicial, ou ela tem vaginismo, ou ela tem um processo de vulvovaginite. Mas a dor da endometriose se faz na penetração profunda. Então, parceiros de mulheres que têm endometriose precisam entender que, olha, essa relação precisa ser mudada. Isso não significa redução de prazer. E aí isso entra em outra questão. Essa mulher ela não é menos mulher. Ela não está diminuída no seu conteúdo como mulher. Essa mulher, ela apenas precisa de uma ressignificação dessa relação. Como em outras situações, mulheres que têm neoplasias de colo uterino, ou seja, um homem que ficou paraplégico, ele não precisa ressignificar a sua sexualidade, esse casal não precisa
reconstruir, ele não vai ser menos feliz. Aquele não vai ser menos homem. Aquela mulher com endometriose não vai ser menos mulher. Você precisa apenas de amor, de uma vontade de estar e de ressignificação dessa relação. Agora, o senhor falou que, na verdade, a consulta ela deveria ser para o casal, né? Assim, embora essa questão da doença seja da mulher, mas o homem precisa conhecer um pouco. Isso acontece? O senhor recebe em seu consultório a mulher ao lado do marido? Ou isso ainda deveria ser, seria no mundo ideal? Eu acho, Alana, que melhorou, tem melhorado. Uhum. E quando se trata, por exemplo, da reprodução humana, com muita frequência os casais vêm enquanto casais. Quando você tem aquela mulher que tem endometriose e que não está tentando engravidar, em geral ela vem mais solitária, ela vem mais sozinha. E é importante que, se ela veio sozinha, em um dado momento do seu tratamento, esse parceiro seja chamado para colaborar, para entender e se fazer partícipe do processo. Entendi. Mas então, a gente ainda está falando de um tabu, né? Não só o homem participar, mas a gente precisa realmente trazer o homem para isso, porque não adianta o homem ir ao consultório quando a mulher está tentando engravidar, né? Ele precisa conhecer, mesmo que ela não esteja tentando engravidar, ele faz parte daquele momento, porque quando uma mulher tem dor na relação, ele precisa entender como ele deve atuar, né? Só isso já é... Aliás, só isso não. Tudo isso, digamos assim, já é muito importante, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que quando a gente entra nesse papel do homem na vida da mulher com endometriose, acho que a gente pode discutir as relações humanas e as relações a dois. Acho que numa relação a dois você tem eu, você e nós. É verdade. Tudo que diz respeito ao conjunto, ao par, quando digamos nós... Então, a endometriose da mulher é dela, mas enquanto par, você está tratando de nós. E esse nós precisa... Essa endometriose ela vai afetar o quê? Ela vai afetar a vida sexual, mas ela vai afetar também o dia que aquela mulher não consegue deixar as crianças no colégio e precisa da ajuda do parceiro. Verdade. Se esse casal trabalha junto, tem um dia que ela não vai poder ir ao comércio dela, do casal, e ele precisa ser compreensivo nesse sentido, mas ele só vai ser compreensivo na medida em que ele tem intimidade com o processo. Agora, uma coisa muito interessante, né? Para além das formações que nós colocamos aqui, o senhor também é sexólogo. Então, o senhor traz também com muita propriedade assuntos que são muito inteiramente, digamos assim, meio que inteiramente, eu vou ser um pouco contraditória, assim, meio que inteiramente ligadas às mulheres. E o senhor traz, de uma forma muito leve em seu Instagram, esses conteúdos de uma forma não só educativa, mas é até interessante ouvir, assim, sabe? A gente fica, nossa, gostei, continua, né? Porque você fica informado, você começa a ter alguns detalhes do ponto de vista médico, que às vezes a gente não explora. Como é que assim, para o senhor trazer de uma forma... Porque, assim, o senhor é uma figura, né, muito, assim, clássica do médico, a figura clássica do médico. Mas quando a gente começa a conhecer um pouco melhor, vê que o senhor tem facilidade de permear sobre esses assuntos que ainda são tabu e de uma forma muito leve. Eu acho que essa questão é muito interessante, você abordou, Alana. Eu sempre acreditei na diversidade e eu acho que tem um texto muito interessante do Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que é um filósofo do qual eu sou Já ia fã. falar, ele gosta muito de filosofia, a gente vai já falar sobre isso. Adoro filosofia e muitos filósofos, desde os clássicos gregos, pré-socráticos, o Sócrates, mas o Nietzsche para mim é muito interessante. E tem um texto do Nietzsche que ele traz a questão de que nós somos muitos. Então, nós somos muito diversos. Então, eu acho que na questão da postura clássica e de abordar temas, vamos chamar assim, mais na esfera não clássica, acho que diz respeito, eu acho que alguém pode gostar de música clássica e também gostar de carnaval, né? Então, eu acho que a gente pode trazer a postura ética, a postura, vamos dizer assim... Porque essa questão do que você colocou do clássico, tem um ponto que eu acho que é interessante tocar. O médico, e o ginecologista em especial, né, ele precisa de uma postura séria, no sentido do respeito à liturgia do espaço que você ocupa. Você está tratando da sexualidade, você está tratando da saúde, do corpo feminino, da abordagem da saúde do corpo feminino. E então eu acho que a figura do ginecologista, homens e mulheres... está envolto
de uma postura, vamos dizer assim, de um certo resguardo e cuidado com a figura de quem você trata. Então, acho que a gente precisa ter um cuidado. Mas a gente também precisa ter leveza e permear os diversos assuntos, as diversas questões que envolvem a saúde feminina, e a sexualidade não está fora disso. Sexo e sexualidade são como beber água, como se alimentar, são tão necessários, e eu acho que precisa desmistificar. Eu sempre digo que eu tenho uma visão que eu tenho como sexólogo, que é: nós precisamos erotizar as zonas não genitais do corpo, homens e mulheres, e precisamos naturalizar o genital. Verdade, Então, viu? Uma abordagem muito interessante. A gente costuma... existe uma centralidade do erotismo, uma centralidade do sexo, da sexualidade nos genitais. Isso é um grande equívoco, porque isso torna-se o sexo barato, uma mercadoria barata. É verdade. E não é. O sexo, se você entrar, por exemplo, nas religiões e nas civilizações orientais, o sexo é algo sagrado, sacro, mas não pesado. Ou seja, ao mesmo tempo que se eleva a sexualidade à categoria vamos dizer, de uma característica, de um papel central na felicidade humana, também ele é leve. Então, o sexo, ao mesmo tempo que é sagrado, é lúdico. É preciso a gente ter essa dicotomia que não separa. Quando a gente fala dicotomia, mas não é uma dicotomia que aproxima. E isso não é romantismo barato, né? Porque tem gente que pode pensar, porque isso é um pensamento romântico. Não tem nada a ver, absolutamente. né? Eu acho que foge do amor romântico. Uhum. Né? Porque o amor romântico, se a gente apelar para a questão do amor romântico, o amor romântico tal qual foi fundado, ele traz, inclusive, ele diminui em dado momento a figura da mulher. Porque ele coloca a mulher numa redoma de uma sacralidade de um pequeno cristal. E, na verdade, não o é. A gente precisa ter dois seres, animais, biológicos, portanto, com todas as questões biológicas envolvidas, mas também... Vamos dizer uma frase assim. Eu sempre puxo nós ocidentais, porque o oriental ele tem uma visão distinta. Então, nós ocidentais, a gente pensamos que somos pessoas físicas com algumas experiências espirituais. Talvez a gente pudesse olhar com outro olhar. Nós somos pessoas espirituais, entes espirituais com manifestações físicas eventuais. Talvez a gente pudesse entender de uma forma melhor isso. Sim. Então eu acho que é isso. Então eu acho que a minha figura no sentido de uma postura mais séria e ao mesmo tempo de entrar em temas que possam trazer uma polêmica ou trazer uma delicadeza maior, eu acho que diz respeito ao ser diverso. A você não precisa abrir mão da seriedade para abordar temas delicados. Muito pelo contrário, tem uma coisa que diz assim: ritual serve para quê? Eu acho que ritual, quando Saladino conquistou Jerusalém, perguntaram, né, quanto vale Jerusalém? Ele falou: nada, tudo. O ritual é mais ou menos isso: vale nada, vale tudo. O ritual vale nada quando ele se presente, vai atrapalhar a felicidade humana. Mas se o ritual existe para você construir um momento solene e guardar no coração isso, o ritual se faz importante. Então eu acho que... Meninos, são pontos que a gente começa a parar para analisar e realmente vai gerando uma reflexão muito grande. E assim, eu acho muito interessante, em qualquer entrevista, em qualquer troca de bate-papo, né, digamos assim, quando você começa a colocar pontos que ainda não parei para pensar por esse lado, né? Então, eu acho assim que trazer, doutor, essas questões, não só aqui numa mesa de podcast, mas também a utilizar uma rede social que, como eu falei, é um cartão postal, faz com que as pessoas pensem de outra maneira. E eu acredito também que essa questão, a sensibilidade, né, de entender alguns pontos, se dá, acredito eu, que aí me corrija se eu estiver errada, de receber algumas mulheres numa situação de vulnerabilidade tão grande. Eu acredito que talvez até mulheres que já choraram no seu consultório, né? Com alguns desses problemas. E aí eu já emendo uma outra pergunta, me permita também, tipo, a gente tem hoje avanços que a gente possa cuidar melhor dessa mulher, não só, já voltando para a endometriose e também encerrando esse assunto, não só a gente pode deixar mais eficaz o tratamento da endometriose para que ela tenha realizado o sonho de ser mãe e também para que ela tenha menos dor?
na sua vida? A endometriose, enquanto doença devastadora que pode ser para a vida da mulher, existe um ponto muito central respondendo à sua pergunta. O que fazer, ou o que a medicina evoluiu para que a gente diminua a dor na endometriose ou a sequela reprodutiva? Existe uma palavrinha mágica: diagnóstico precoce. Então, assim, com isso, a gente precisa forjar a mentalidade do ginecologista ou do cuidador das mulheres, o médico que cuida da saúde feminina, seja na atenção primária, seja o médico de saúde da família, seja o ginecologista, mulher não nasceu para sentir dor. Então, se uma adolescente, se uma mulher em idade madura, se uma mulher pós-menopausa lhe traz a queixa de dor, é preciso valorizar essa queixa. Aí você valoriza a queixa e investiga. Ultrassom de mapeamento de endometriose precoce. Então a gente não vai deixar uma adolescente de 17 anos que tem dor e pensar assim, não, essa menina é muito jovem, ela não tem endometriose. E eu vou pedir aos 30 anos o mapeamento dela, quando ela já tem uma sequela reprodutiva maior e quando ela já tem dores incapacitantes. Então o diagnóstico precoce é fundamental, você define o destino e a vida dessa mulher em longo prazo. A vida, vamos dizer, de saúde ginecológica, mas também a saúde sexual, a saúde profissional, a vida dela como uma mulher, como um todo. Então o diagnóstico precoce é valorize toda queixa de dor e investigue toda queixa de dor. Mulher não nasceu para sentir dor. Acho que esse bordão poderia ser repetido em postos de saúde mundo afora. Uma vez que você faz o diagnóstico precoce, você institui o tratamento precoce, seja cirúrgico, seja com o uso de progestágenos, que são drogas que a gente utiliza, seja o de hormonal, que é outra opção para o tratamento, implantes. Então, você tem várias possibilidades para, então, diagnosticar precocemente, tratar precocemente essa mulher. Quando antigamente a gente tinha que fazer uma cirurgia para diagnosticar a endometriose. Hoje se aceita o diagnóstico presuntivo de ultrassom, isso lhe autoriza a começar o tratamento. Então, se você desconfia, começa o tratamento. E aí você vai conseguir, em média, para você ter ideia, Alana, o tempo de diagnóstico entre o surgimento da doença e o diagnóstico de endometriose no mundo inteiro, 10 anos, 15 anos. É mesmo. Então é muito tempo. E esse tempo é um tempo precioso para que você tenha sequelas. Se você diagnostica cedo, você diminui as sequelas. Do ponto de vista de saúde pública, você vai ter menos internação hospitalar, menos cirurgia, menor necessidade de fertilização assistida. Né? Então esse seria, do ponto de vista da endometriose, eu diria isso. A palavra-chave é diagnóstico precoce, que lhe possibilita tratamento precoce. Agora, vou falar até com um pouco de propriedade, né? Eu tenho endometriose, né? Enfim, descobri por acaso, porque eu não sentia nenhuma das sequelas, dos sintomas, perdão. E a única coisa que eu me identifiquei com um vídeo que eu assisti, na época que a médica... enfim, cogitou a possibilidade de eu ter endometriose, ela me passou um vídeo, eu não sentia nada, não sentia dor, nada na relação, nem a urinar, enfim, mas o meu sangramento sempre foi muito grande por muito tempo. Foi o único sintoma. Então, assim, ela também pode ser silenciosa, né? Meio que silenciosa, né? Muitas vezes é silenciosa, por quê? Porque se a gente pensar que as mulheres estão adiando a primeira gestação, então uma mulher que aos 17 anos está estudando, aos 25 anos está fazendo um pós-doutorado, aos 30 ela vai fazer um tempo fora, ela vai engravidar aos 35 anos, então se ela tinha endometriose não dolorosa aos 20 e resolve engravidar aos 35, ela só vai se deparar com o diagnóstico aos 35. Isso é injusto demais, porque a mulher tem um tempo, gente, até para isso, e hoje em dia a mulher ela quer realizar outras coisas antes de ser mãe, né, doutor? Com certeza. Então você tem aí... Eu trabalho com reprodução humana tem 30 anos e quando eu comecei a trabalhar com reprodução humana, a gente recebia as pacientes tentando engravidar aos 30 anos. Hoje a gente recebe aos 40. E é justo que seja assim, mas existe uma dissociação entre a curva social, a mulher tem espaço no mercado de trabalho, ela precisa estudar mais, ela quer ganhar o mundo é dela, o mundo é das mulheres, mas a curva biológica não acompanhou. E aí, essa Queria dissociação... saber com quem a gente reclama. Essa dissociação... É verdade, Você acaba trazendo o quê? Aumenta o índice de congelamento de óvulos, que é uma opção de preservação de fertilidade para essas mulheres. Enfim, felizmente, a medicina também tem avançado, embora não conseguiu-se ainda preservar o tecido ovariano
in vitro, mas se consegue congelar óvulos, já é uma evolução, já é, digamos, uma luz no fim do túnel que está disponível para as mulheres. A gente torce para que um dia possa estar disponível no SUS, para que as mulheres mais sofridas, população de baixa renda, também tenham acesso. E a reprodução assistida é a única alternativa para a mulher com endometriose engravidar? Quais são, então, se tiver os outros caminhos? Pronto. Se você faz o diagnóstico precoce, você trata precocemente. Diminui, então, a sequela reprodutiva e essas mulheres provavelmente poderão engravidar com tratamentos de estimulação de ovulação, com tratamentos mais simples. Agora, se houve muito tempo até o diagnóstico, você vai ter diminuição da reserva ovariana, que diminui com a idade, mas na mulher que tem endometriose acelera o processo. E você vai ter também obstruções tubárias. Aí acaba sendo a fertilização o último recurso. Então, a gente pode dividir assim: mulheres que diagnosticaram precocemente, trataram precocemente, vão conseguir engravidar de forma mais simples. Mulheres que não tiveram tratamento precoce, diagnóstico precoce, precisarão, infelizmente, de fertilização in vitro. Gente, eu tô tentando sair da endometriose, mas já me ocorreu uma outra pergunta e eu vou tentar reduzir. É porque é um assunto realmente que tem, que gera muitas dúvidas e que tem um grau de curiosidade por parte das pessoas, principalmente agora, muito alto. Alguns exames, né, são requisitados pelos médicos para ver como é que tá essa questão da saúde da mulher. Existe um exame que ele já ganhou ele tem um tabu porque ele é considerado muito doloroso para algumas pessoas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre ele, que ele é muito importante, que é a esterossalpingografia, né? Que tem gente que tem medo, né? Muitas mulheres têm medo e tem razão de ser, porque não é um exame confortável, absolutamente não é. Ele é constrangedor, você vai ficar em posição ginecológica, vai injetar contraste através do colo do útero, isso é doloroso. Eu, particularmente, defendo a ideia que deveria ter sedação. Eu acho que não custa nada uma pequena sedação, mas ainda não é rotinizado isso. Mas existe já? Não, ainda não. A possibilidade de fazer sedada, em alguns locais, sim. Então, eu acho que a esterossalpingografia deveria ter uma mínima sedação que fosse, mas é um exame desconfortável de fato, mas é um exame também muito importante. Porque ele vai dizer se tem obstrução tubária ou não. Esse é um dos exames. Um outro exame chama-se AMH. É um exame de sangue, hormônio antimileriano, que é um marcador de reserva de óvulos. Então, a gente tem a idade como marcador de reserva e o AMH como marcador de reserva. Por exemplo, uma mulher de 30 anos que, pela idade, teria uma baixa reserva, uma alta reserva, se ela tem endometriose grave, principalmente endometriose ovariana, se já foi operado esse ovário, esse antimileriano vai dar mais baixo. Isso é um sinal de alerta. Vou te dar um exemplo prático. Uma mulher chega no consultório e diz assim: eu tenho endometriose, tenho 25 anos, eu vou passar 10 anos fora do Brasil, quero engravidar aos 35. Como eu sei a minha fertilidade? Se você dosa o antimileriano, ele te ajuda a dizer: olha, tua reserva caiu para além do que se esperaria pela idade, você talvez valha a pena antes do seu projeto, viagem, ou engravidar ou congelar esses óvulos. Então, o antimileriano ajuda muito no sentido da orientação que a gente dá para a paciente em termos de temporalidade. E qual é o índice de dar certo quando a gente opta, ou é o único recurso, então, que sobra, que resta a uma mulher, a questão da reprodução assistida, né? Índices de sucesso de reprodução assistida. Olha, Alana, quando você vai fazer uma reprodução assistida, uma fertilização in vitro, você estimula o ovário, colhe o maior número possível de óvulos, aí já entra a questão da maior ou da menor reserva. Uma vez que você consegue ter óvulos e forma bons embriões, a taxa de implantação de um embrião desse gira em torno de 50%, até 60%. O segredo é congelar precocemente, porque aí a qualidade genética do óvulo é melhor, formará embriões melhores, com menos aneuploidias, com menos malformação. Então, congela embriões precocemente, ou pelo menos os óvulos. Isso torna a taxa de implantação melhor. Isso a gente está falando de qualidade. Do ponto de vista de quantidade, também é importante. Quanto maior o número de óvulos, resultará no número maior de embriões. Então, se você tem 50% de chance de implantar um embrião, transferiu o embrião, tinha 50% de chance. Não engravidou, você tem outro e outro e outro embrião. Isso aumenta cumulativamente a taxa de gravidez. Mais uma vez, o segredo é ser precoce,
cuidar-se preventivamente. Ou seja, então a cada tentativa, digamos assim, é quase que um tudo ou nada, né? Porque a gente tem ali um meio a meio bem definido, né? Só que se você faz uma tentativa e consegue, vamos supor, 6 embriões, que é um bom número, você não precisará repetir a fertilização muitas vezes. Você repete só a última etapa, que é a transferência embrionária. Ah, entendi. Então já é uma boa notícia, então. E com relação a... Muitas pessoas falam, mas realmente eu não tenho condições. São procedimentos mais caros ainda, né? O custo ainda é elevado, principalmente na nossa realidade Brasil. Alguns hospitais públicos no sul-sudeste, no eixo sul-sudeste, fazem fertilização. Aqui, por exemplo, na nossa região, em Natal, há um centro que faz. Pelo SUS? Pelo SUS. É mesmo? Não sabia. Então, o ideal é que cada capital tivesse pelo menos um centro de reprodução assistida, público, ou parceria público-privada, para conseguir dar acesso a essa população que é carente, e é uma população que já sofre com tantas outras mazelas de um país pobre como o nosso, e que mais uma questão do sofrimento reprodutivo. Pois é, e já que não tem realmente disponível, vamos falar agora da nossa cidade, Fortaleza, né? A nossa realidade. Acaba que não temos tantos médicos com essas especialidades e vocês ficam muito superlotados, digamos assim. Eu já tive a oportunidade de estar no seu consultório mais de uma vez e vejo que o senhor sai de um e vai para outro. Assim, é como se tivesse meio que atendendo 3 pessoas ao mesmo tempo, enquanto uma está num preparo para um exame, a outra vai para a parte do interrogatório e dá... Como é que o senhor dá conta de tanta gente em busca dos seus atendimentos, doutor? Fortaleza tem 3 centros de reprodução assistida. Mas isso é pouco, né? É pouco para a população. Nós temos uma população de 3 milhões de habitantes. Isso. Se você pensar, vamos pensar, fazer uma continha rápida. 3 milhões de habitantes. Se a gente pensar que esses 3 milhões vão originar 1,5 milhão de casais. E esse 1,5 milhão de casais, vamos colocar aí 20% vai ter dificuldade reprodutiva. É bastante gente. 300 mil pessoas. É muita gente. Então é bastante gente. E é bom que a gente tenha muitas clínicas, é bom que o serviço público possa ter, ou originariamente, primariamente, ou que tenha parceria público-privada, porque isso vai dar acesso. A palavra seria acesso, dar acesso. E a dinâmica que o senhor estava explicando, né? Já o senhor se adaptou a formar uma dinâmica dentro da clínica? A gente formou uma equipe com enfermeiras, uma equipe multidisciplinar, com enfermeira, com biólogos, com técnicas de enfermagem, ultrassonografista. Então, existe toda uma dinâmica para dar acesso de atendimento a essas pessoas e para que a gente possa, vamos assim, utilizar o material humano da melhor forma. Né? São 30 anos nesse caminhar. Já deu para desenhar bem a logística, né? E assim, eu tenho um ritmo de trabalho muito intenso que me gratifica muito, eu sou muito feliz com o que faço, muito realizado, né? A gente começa o nosso dia 6h30, 7 horas da manhã, vai até 22 horas. Deus do céu. Enfim, mas é uma rotina. A gente precisa amar o que faz para que a gente não envelheça, para que os sonhos não envelheçam. É verdade. Eu acho que o segredo da felicidade, se é que existe essa tão buscada felicidade... Eu sempre acho que felicidade, sabe, Alana? Eu costumo dividir a felicidade em pequena felicidade e grande felicidade. A grande felicidade... ela é pouca, porque é a viagem dos sonhos, é o nascimento de um filho, é um sonho que você queria realizar e eles acontecem muito pontualmente. Você não pode trazer o seu bem-estar de uma vida inteira naqueles momentos pontuais. Então a pequena felicidade é a que é de todo dia e ela vai estar muito no seu mistério, no seu trabalho. Porque se você trabalha 10 horas, 15 horas, 16 horas por dia, é preciso que exista amor naquele processo ali, humanamente, para que isso lhe gratifique e principalmente não te torne um profissional cansado, um profissional não receptivo para as dores das pessoas que lhe procuram, porque a ciência médica, como todas as ciências que envolvem tecnologia, o mundo é tecnológico, a gente está numa espiral de tecnologia que é muito saudável na medida em que você tem, vamos dizer assim, melhora para o paciente a especificidade, o exame que surgiu. Mas é preciso não esquecer o humano. Né? Você precisa sempre trazer a questão... Carl Jung dizia isso, era talvez o maior discípulo de Freud, e Jung dizia isso.
No final das contas, não interessam as tecnologias, não interessam as técnicas de atendimento. No final das contas, é um ser humano olhando para outro ser humano e a gente não pode perder esse rumo, esse foco. E aí você precisa aliar tecnologia, mas você precisa... tem um livro interessante, uma vez eu li uma frase de uma moça que se descobriu com HIV positivo, e o périplo, então, à época, vai no endoscopista, vai no hepatologista, vai no virologista, e ela disse um dia: eu queria um médico de gente, eu não queria um médico de fígado, de estômago, de rim. Às vezes a gente carece disso, de um médico que traga conjunto, que possa olhar para você no sentido de uma ideia do ser humano como um todo. A gente não pode perder o foco. Eu acho que a medicina precisa evoluir, continuar evoluindo, a tecnologia precisa continuar chegando, mas nós não podemos esquecer o foco, que é de um indivíduo que sofre. Por qualquer motivo sofre, mas é um indivíduo que sofre, e nós precisamos ser empáticos a isso. Não podemos perder, com o passar dos anos, às vezes o coração fica duro, a gente não pode deixar de sensibilizar. É para muito além da medicina, viu? Entrei na psicologia e em vários outros pontos. Vou até colocar uma aguinha aqui, já agradecendo também a Solar Coca-Cola, que tá patrocinando a gente, acreditando nesse projeto. A gente agradece demais esse momento aqui com vocês, nesse lugar maravilhoso, com essas pessoas incríveis, cada uma dentro das suas peculiaridades. E aí, doutor, o senhor entra às 6h30, sai 8 e pouco, e ainda assim eu consigo perceber que o senhor é um ser humano muito sociável, né? Falando agora um pouquinho, não do doutor Marcos Bessa, mas o senhor gosta de muitas coisas curiosas, e porque o senhor tem aquela figura clássica do médico, né? A gente olha assim e imagina a pessoa mais séria e tudo, mas o senhor é uma pessoa muito agradável em vários aspectos. Obrigado. E também é muito bem-humorado e gosta de curtir a vida de formas inusitadas também, né? Porque até carnaval o senhor curte muito, né? Fale um pouquinho dessas particularidades. Na verdade, ser humano comum. Eu gosto muito de música, né? A música... Mais uma vez trazendo Nietzsche, né? A vida sem a música seria um erro. Eu acho que a música ela faz parte da vida humana. E eu gosto da música e estendendo isso para a arte, para a literatura. Então, uma das minhas paixões. Toda forma de arte, né? A gente precisa da arte para aquilo que nós não entendemos. A arte ela não precisa ser entendida, a arte precisa ser sentida. Então, a pintura... os impressionistas, assim, adoro arte moderna, adoro arte clássica, adoro arte contemporânea, a música como um todo, o jazz, a MPB, eu adoro bossa nova, mas tenho raízes no interior, então adoro o forró, o nosso forró raiz, eu acho que... E dança, viu? E dança, eu vou até pedir... Se puder colocar um forrozinho dançando ali, eu sei que tem um vídeo aí que o senhor dança muito bem, viu? Eu tenho raízes no interior, eu acho que todo cearense dança bem. É verdade. As nossas raízes não, no interior. Nem todos, viu, doutor? Eu tenho um pé no Rio Grande do Norte, um pé, meu pai, a família do meu pai é do Rio Grande do Norte, a família da minha mãe é do Ceará, mas ambas regiões de interior e regiões de muito forró. Então eu cresci vendo e dançando e vendo. Então eu adoro desde o jazz e a MPB, a dança de salão, até o nosso forró raiz, que eu adoro. Então, assim, entre outras coisas, adoro trilha, adoro a natureza, eu faço trilha, sou jipeiro, então nas horas que sobram a gente faz trilha nordeste afora. Enfim, adoro a vida mesmo, eu acho que a vida tem que ser vivida, eu acho que a vida... aí eu vou citar algum filósofo estoicismo que traz... O estoicismo ele traz uma questão chamada memento mori. Um dos princípios do estoicismo, que o memento mori, o que é? A morte é amanhã. A morte é amanhã não no sentido de que você vai ficar com medo da morte, mas você precisa viver intensamente o hoje. Se você ama alguém, você precisa dizer a essa pessoa que ama. Você tem que dizer para os seus pais, para os seus filhos, para os seus amores, para os seus afetos, para os seus cônjuges. Se você ama, diga que ama. Se você quer bem, diga que quer bem. Não guarde essa informação para amanhã, porque amanhã é um novo dia, é uma nova felicidade que você vai construir. Então eu acho que a vida ela precisa ser vivida intensamente. E você não precisa separar trabalho de diversão. Você precisa jogar afeto nas coisas que você constrói. A vida, talvez outra palavra seja, a vida é construção. Construção constante. Né? As pessoas às vezes perguntam: e qual a sua religião? Você acredita em Deus? Eu acredito em Deus, eu sou de família católica,
Mas o Deus principal para mim é a pessoa que está na minha frente. Eu acho que para qualquer religião, se você for... Todas as religiões, elas têm vieses positivos e tem questões que você pode discutir no âmago dessas religiões, princípios. A gente precisa separar Deus da instituição igreja em si, que também são figuras separadas. A gente não vai entrar nessa seara que é polêmica, mas eu acho que o Deus maior, ele está no outro. Deus está em cada um de nós. Então, não adianta você enxergar Deus no altar, mas negar Deus ao seu semelhante, ao vigia do prédio. E a gente precisa entender, enxergar Deus, sabe, Alana? Eu acho, principalmente no anônimo. Porque enxergar Deus naquele que é meu par, naquele que me é igual, eu sou profissional da saúde, eu enxergar Deus no outro profissional de saúde, é fácil. Mas você precisa enxergar no anônimo ou no contraditório. O senhor falou uma coisa muito interessante no anônimo, mas acredito também que no invisível. Eu já vi em uma reportagem, não me recordo onde, que uma certa pessoa ficava na calçada por mais de 7 anos, deram um banho nele e perguntaram para as pessoas que passaram lá todos os dias, né? Porque era um prédio comercial, tinham vários escritórios e, enfim, consultórios. E as pessoas, você conhece ele? Nunca vi. Então são pessoas... Aí eles diziam, esse rapaz dorme aqui nessa calçada que o senhor passa todos os dias há 10 anos. E as pessoas são invisíveis, né? Então é justamente isso, né? Se encaixa um pouco nisso, né? De você ver Deus até nas pessoas. Eu acho que é um pouco disso que o senhor quer falar, eu acho que o maior exercício de religiosidade, de manifestação espiritual, é o cuidar do outro. E aí, independente de você ser profissional de saúde ou não. Eu acho que o nascer todo dia, o viver todo dia, deve envolver isso como princípio básico. Eu acho que é isso. E de onde vem esse amor pela filosofia, né? Em diversos momentos, o senhor citou aí alguns filósofos, e é muito perceptível que é um amor mesmo, né? Pela filosofia, por trazer esses ensinamentos para a prática, para o dia a dia. Percebi um pouco disso também. Você tocou num ponto muito interessante. Porque às vezes as pessoas costumam pensar na filosofia como algo distante. Como algo, vamos dizer assim, e que envolve apenas uma casta. A filosofia, ela foi criada para ser vivida. A filosofia, ela precisa ser forma de viver. Marco Aurélio, imperador romano, um dos maiores imperadores, considerado dos 5 grandes imperadores romanos, era um dos principais representantes da escola estoicista. Então, eu acho que é necessário. Eu acho que, você me pergunta de quando, desde que me entendo, da minha adolescência, meu pai era, dentre outras coisas, era professor de latim, de línguas, e adorava a arte. E me trouxe muito isso, né? O amor pela arte e filosofia. A arte, adoro a pintura. A pintura, para mim, é uma das paixões. Eu acho que a gente pode citar aqui... Mas como apreciador ou arrisca alguma coisinha também? Não pinto, mas como apreciador mesmo. Então eu poderia citar aqui vários pintores, Marc Chagall, Picasso, os impressionistas em especial, enfim, a gente vai citar muitos. Então, citei Chagall e Picasso, mas Cézanne, Monet, enfim, são muitos. Mas eu acho que a arte, como eu disse, muitas vezes a gente diz, mas a que serve a arte, né? A arte, ela serve para a gente sonhar. Ela serve para agradar os olhos. Você não precisa saber por que agrada, mas agrada, né? A gente pode citar aqui o que diz Eduardo Galeano, que é uruguaio, é um poeta uruguaio, que diz assim, a que serve a utopia. Existe uma frase dele, a que serve a utopia. Eu ando 2 passos, a utopia se afasta 2 passos. Eu ando 4 passos, a utopia se afasta 4 passos. Então, para que serve a utopia? Para eu continue andando. Para que serve a arte e a música? Para eu continue vivendo, continue renascendo, continue sonhando através dos gênios que tiveram a capacidade de colocar isso em telas. Gente, que interessante, viu? Vou fazer uma pausa rapidinho aqui só para agradecer um outro parceiro nosso, Jardênia, meu amor, que é aí à frente, digamos assim, da loja de vinhos, né? Que tem vinhos maravilhosos, espumantes também incríveis e que também está acreditando nesse projeto. E também da distribuidora de origem. Então, toda essa turma maravilhosa que está aqui com a gente em Icaraizinho
Na verdade, em Caetanos, que é do lado de Caraizinho de Amontada, pertinho de Moitas também. A gente está aqui nessa região, aqui no município de Amontadas. Vocês vieram com a gente, né, na nossa mala e também para alegrar as nossas festas, digamos assim. Agora, doutor, falando um pouco de estilo de vida, né? Queria saber de vaidade, mas eu digo vaidade não com o ego, mas com a aparência. O senhor o senhor emagreceu, né, nos últimos tempos, assim, foi por estética, foi em busca de mais saúde? O senhor tem essa preocupação? Como é que é seu estilo de vida? Falando um pouquinho de estética verdade, também, não só de saúde. Tá. Bom, o senso estético é algo que me agrada muito. Sim. Isso é algo de opinião pessoal, a ideia do senso estético. A questão do emagrecimento, na verdade, eu tive um problema de saúde no começo do ano, em fevereiro. Uhum. Fiz um procedimento cirúrgico e demorou a recuperação e em função de todo esse problema, eu acabei me obrigando, não foi proposital, eu tive que fazer uma dieta para aquele momento, porque eu estava tomando antibiótico. Estilo de vida, então, né? Então, acabou que foi um contingenciamento do momento. Passado esse contingenciamento, eu segui com a mesma dieta. Tá me fazendo bem, melhora a disposição para o trabalho, melhora a disposição para a vida. Eu acho que, quando você toca na questão da estética, eu diria que a gente tem que pensar na questão da autoestima do indivíduo. Eu acho que a gente vive numa sociedade que cobra muito padrão de estético, e eu acho que a gente não pode ser prisioneiro disto. Eu acho que a gente tem que ser sempre... A gente precisa agradar a nós mesmos em primeiro momento, depois a seguir. Então, do ponto de vista da vestimenta, eu gosto de arte e vestir também é arte. Então, o design é uma forma de arte. Então, o corte de uma camisa, o corte de um terno, o corte de uma gravata, eu acho que isso faz parte de uma forma mais ampla de arte, que é o design como um todo. E me agrada muito, de fato. Eu gosto talvez, entre tantas outras coisas, eu brinco que se eu não fosse médico, várias outras coisas eu seria. Eu acho que trabalhar com arte, design e moda masculina é uma coisa que eu gosto muito também. Então, acho que está nesse contexto todo. Para o senso comum, então, o senhor é um homem vaidoso, né? Colocando esses pontos aí. Eu acho que, mais uma vez, é importante? Não é importante. Importante é ser humano. Agora, dentro das coisas, vamos dizer assim, menos importantes da vida, no sentido de... Se você tem o básico, eu sempre acho isso, uma sociedade... As grandes sociedades do mundo, os grandes impérios que não foram construídos à força, mas que perduraram, aconteceram porque tinham classes médias fortes. Ou seja, quando você tem o mediano forte, quando o equilíbrio é forte, as sociedades sobrevivem bem. Então a escolha, quando você tem o básico, saúde, educação, aqueles chamados... os marcadores de saúde de uma população, que são o quê? Saneamento básico, alimento, transporte. Quando você tem tudo isso, sobra espaço para que você possa ter o, entre parênteses, supérfluo, para que você possa cuidar das questões do design, do vestir. Então, eu acho que quando na vida você está feliz, quando você tem o básico, você pode transpor essa barreira e trabalhar com algo que não é tão urgente e necessário. Então, nesse sentido, quando você pergunta, existe uma vaidade? Eu acho que se você percebe que as coisas ao redor estão em equilíbrio, você pode se permitir uma vaidade para algo além. Mas o senhor falou de uma mudança, né, que precisou ser pontual, mas o senhor continuou de estilo de vida. Teve mudanças alimentares, o senhor tem algumas restrições, porque como médico, obviamente, o senhor tem acesso a muito mais informação do que faz bem, vou botar assim, e mal à saúde, com relação à alimentação, né? Enfim, atividade física. Como é que é hoje essa sua vida? Eu adoro doce. Pois então, deixa eu pegar um gancho. Eu vou lhe dar um presente que eu estava esperando para o final, mas eu tenho aqui um presente da Noélia Doces. Que mandou carinhosamente para vocês. Muito obrigado. A Noélia, um beijo, Noélia, obrigado. Ela é uma maravilhosa. Ela fez, eu quero que cada um dos seus convidados venham conhecer aqui os nossos doces. E ela já mandou um voucher para cada um. E olha que coisa, adoro doce. Vamos lá. Eu adoro doces. E aí, nesse momento, eu preciso restringir os meus doces. Ou seja, mas tá tudo bem. Eu acho que você tem que pensar no contexto geral.
Então, o que me permitiu perder peso foi exatamente a restrição. Aqui, ó. Obrigado. Tá. Foi a restrição aos doces, diminuí bastante doce. Comecei um pouco de atividade física, nada radical. Uhum. Então, mas nada radical, mas que, como o doce, o carboidrato, ele realmente é um prejuízo grande, na hora que você restringe, você consegue um equilíbrio melhor. Eu estou bem satisfeito com a redução de peso. Algumas pessoas perguntam, tá tomando remédio, fez redução? Não fiz nada, eu apenas dei uma organizada, que não começou de propósito, aconteceu por um problema de saúde, bem, né? mas que eu decidi manter. E estou bem assim. Agora, tocou aí no ponto de ser trilheiro, né? Essas, digamos, aventuras, me parece que lhe fazem muito bem, né? Assim, não só assim do ponto, assim, os desafios de você se desafiar numa trilha, numa dança. O senhor gosta, assim, dessas aventuras de se arriscar em novidades? Como é que é essa? Tem um lado aventureiro aí? Eu gosto de, como bom virginiano, eu gosto de me aventurar organizadamente. A bagunça. Então, Muito bom. O virginiano adora uma bagunça organizada. E eu sou o clássico virginiano. Ai, meu Deus. Então, Muito boa essa. essa bagunça organizada me permite fazer minha trilha respeitando a natureza. Ah, importante. Me permite fazer a trilha com cuidados com as pessoas, com os transeuntes. Ou seja, eu acho que, falando um pouquinho do off-road, eu acho que o off-road ele pode ser solidário, ele pode ser cuidadoso. É sempre sobre convivência nos espaços em sociedade e o cuidado com todo. Então, se você vai fazer trilha, você não vai passar numa praia que tem banhista, você vai sair da praia que tem banhista, você vai para locais em que você não traga, não vai deixar sujeira. Então, a prática do off-road, o contato com a natureza é muito salutar. A gente que trabalha em cidades de pedras, a gente precisa ter um momento de contato com a natureza, com lagoas lindas que o Ceará tem, com o banho de lagoa, com o relaxamento, com sair realmente da selva de pedras. Eu acho que tem muito a ver com isso. Eu realmente me sinto muito bem no ambiente de trilha. Existe uma coisa interessante na trilha, nos grupos de off-road também, que lá tá todo mundo de pé no chão, de pé na areia, ninguém tem título, ninguém é doutor, ninguém é dono disso, dono daquilo. Simplesmente são pessoas que estão ali dividindo um lazer momentâneo, se ajudando. O carro de alguém quebrou, alguém atolou, você vai resgatar. Então, acho que isso. Então a gente exercita um pouco também dessa questão da solidariedade com o outro, né? E o senhor falou aí de uma trilha solidária, eu acho interessante, até porque assim, embora a gente esqueça um pouco os títulos, né? A gente sabe, pelo próprio custo do esporte, né? Que são pessoas com uma condição mais privilegiada, e isso a gente colocando à mesa a condição do nosso Brasil, né? Que é muito desigual, infelizmente, né? E o senhor acredita nisso? Que quem tem mais tem que ajudar quem tem menos? Como é que o senhor vê essa questão, falando um pouco aí de uma forma mais política desse seu posicionamento com relação a tantas desigualdades, já que o senhor tem acesso suficiente intelectual para entender, né, o problema das nossas desigualdades? Eu acho que a gente vive num mundo muito desigual. Verdade. Acho que e um mundo que... É uma pergunta interessante, e eu começaria retroagindo um pouquinho. Uma vez se perguntou, há uma pergunta que se faz assim: a gente vive num mundo de paz que tem muitas guerras? Talvez não seja essa a resposta. Talvez a gente viva, se a gente fizer uma análise histórico-retrospectiva, a gente vive num mundo que tem guerras contínuas com períodos pequenos de paz. Talvez essa seja a leitura mais correta, do ponto de vista histórico. Concordo plenamente. E então, essas guerras, esse modus operandi, né? O homem devora o próprio homem, faz com que a desigualdade seja muito constante. Se nós centralizarmos no nosso Brasil, a gente vive num país muito desigual. A gente vive num país em que talvez 5% da população ganhe mais que 5 salários mínimos. Então, é preciso... Então, a gente vive num país desigual. Acho que a grande correção disso deveria ser feita na base da educação. Eu acho que qualquer governo, sem partidarizar,
não vou entrar em linhas partidárias, né? A gente está vendo um momento também de muita divisão partidária, Verdade. do verde contra o vermelho, do azul. Sem entrar no mérito partidário, na política partidária, eu acho que a gente precisa de um grande projeto de educação para esse país. A Coreia do Sul conseguiu virar uma potência em curto espaço de tempo baseada em educação. Eu acho que não existe uma saída para a melhora mínima da desigualdade no Brasil se não houver um grande projeto de educação. As pessoas criticam muito a questão das esmolas dadas. Eu acho que a gente só pode parar de dar esmola se a gente der trabalho. Então, a questão dos projetos que envolvem o dar diretamente, eles são muito necessários. Porque há que se corrigir um erro histórico. Enquanto você não corrige um erro histórico, você não tem como falar. É a questão das cotas, por exemplo. Eu ia falar disso. Você é contra ou a favor das cotas? Olha, eu sou a favor de que um dia não se precise de cotas. Mas existe uma desigualdade histórica que só será corrigida se a gente estabelecer cotas. Então, E a gente não tá falando unicamente de pessoas negras, mas de indígenas, quilombolas, de todos, né? Essas minorias que são colocadas como minorias, mas que na verdade são maiorias, né? Pelo menos o próprio Ceará, de acordo com as últimas pesquisas, mais de 70% das pessoas se autodeclaram pessoas negras. E as pessoas falam, mas no Ceará não tem negro. Onde é que estão essas pessoas negras? Certamente na periferia, em lugares onde as pessoas que afirmam que no Ceará não tem pessoas negras não circulam, né? Então é um paradigma aí muito... Então eu acho que assim, meritocracia, como assim? Um vai concorrer de bicicleta, o outro de moto, não há meritocracia. Então, se você quer meritocracia, ok, todo mundo tem que estar de moto na mesma potência, é como uma corrida de Fórmula 1, se você dá um carro leve e o outro carro pesado. Então, eu acho que o Brasil tem uma dívida, nós que temos poder aquisitivo maiores, temos dívidas a serem corrigidas, ou pelo menos deveremos participar de um projeto de construção de melhoria da população. Isso é uma obrigação, seja por privilégios que tivemos, seja por sorte, seja porque a vida nos presenteou assim, né? Mas a gente precisa, porque a gente vive num país que está massacrado, grande parte da população, com incapacidade de sonhar. Com fome não há sonho, com doença não há sonho. Isso precisa ser corrigido. E a sociedade como um todo precisa trabalhar nesse sentido. É igual a história do feminismo. O feminismo não vai ser... A desigualdade para com a mulher não vai ser corrigida só pela luta das mulheres. Tem que ser corrigida pela luta de homens e mulheres, de seres humanos. Vamos acabar com essa história de homem e mulher. Seres humanos precisam corrigir isso. A mesma coisa diz respeito à desigualdade social, pelo menos é o meu entendimento. E por que você acha que que as pessoas relutam tanto para isso, né? Falam assim, não adianta, tem que ser todo mundo igual... o senhor acha que é o não conhecimento que, na verdade, nem justifica da nossa história, que a gente sabe que foi uma história que privilegiou muito mais aos homens, às pessoas brancas e etc. Por que as pessoas relutam tanto em tornar a sociedade igual, doutor? Se na sua... Porque toda vida que você mexe com... Eu vou contar uma história, me permita aqui. Claro. Né? Existe uma grande escritora, grande escultora, né, que foi aprisionada porque queria ser escultora, tá? Era aluna do Rodin, grande escultor, famoso escultor, e muitas das obras do Rodin eram dela. E ela foi presa 29 anos em um asilo de loucos, só porque queria ser escultora. E a resposta à motivação foi: a loucura é tudo que contesta o poder de uma sociedade. Então, quando você me pergunta por que as pessoas relutam, porque existe, na hora que você precisa dividir algo, você divide poder. E toda vida que você exige que alguém divida poder, isso é um fator de limitação. Então, eu acho que não é que as pessoas sejam más, todas más. Não, acho que não é isso. Eu acho que existe uma questão de na hora que eu divido, perco o poder. Então há uma resistência a isso. Claro que muita gente diz assim, olha, vamos dividir, mas tem que começar a divisão, né? A gente tem também um outro aspecto. A gente vive em um país em cujo o Estado como um todo sempre foi poderoso
e sempre onerou a todos. Então as pessoas também olham e dizem, mas o Estado é que tem que fazer isso. De certa forma, o Estado tem que ter um papel na melhoria da população de baixa renda. Embora a gente acredite que existe algum liberalismo seja importante, né? Mas você precisa de um Estado forte para corrigir as distorções que o sistema capitalista sozinho não vai distorcer. Então, eu acho que, mais uma vez, equilíbrio. Aristóteles tinha uma coisa chamada mediana aristotélica. Ele dizia que toda virtude está no centro e nos extremos. Então, se um indivíduo é assertivo, isso é uma virtude. Se ele... Qual é o mal que antecede o ser assertivo? A covardia no extremo e a violência no outro extremo. Então, é a mesma coisa. Como é que a gente vai corrigir? Através de um equilíbrio, de um Estado que tenha algum grau de capitalismo, porque ele aí está, e a própria China, que é um país comunista, é capitalista hoje, mas eu acho que a gente não pode renunciar a um Estado forte para que esse Estado promova educação, promova saúde, promova itens, necessidades básicas para que você possa, então, corrigir as distorções. Olha, doutor Marcos, eu vou lhe dizer que eu passaria aqui horas conversando com o senhor, porque uma gratíssima surpresa conhecer outros lados para além do médico, que eu já conhecia e admirava. A gente já está uma hora conversando, parece que tem 10 minutinhos. Assim, eu queria muito dizer que, assim, me tornei ainda mais sua admiradora. Fiquei muito feliz de estar recebendo o senhor aqui. E, assim, queria imensamente agradecer, né? Mas antes eu preciso pedir também para que o senhor deixe aí algumas palavras, porque o senhor tem muitos seguidores nas suas redes sociais, tem os pacientes que lhe admiram demais. Então, queria que, em nome de todos eles, inclusive, agradecer a sua presença e dizer que passaria muito mais tempo conversando, porque o papo foi muito interessante, muito agradável. Estou muito feliz por recebê-lo aqui. Olha, eu também quero dizer que estou muito feliz de estar aqui. Foi muito agradável o nosso bate-papo, a receptividade. Então eu quero te agradecer o carinho com que fui recebido aqui, de verdade, de coração. E assim, estou à disposição, sempre que quiser convidar. Estou aqui dizendo que virei com muito prazer, tá? A gente continuar esse papo. Para os meus seguidores, eu diria que mandaria um beijo no coração de todos. Com uma certa timidez, assim, porque eu falei que ele tem muitos seguidores, ele ficou meio assim, tímido. Mas que vivam intensamente suas vidas. Amem intensamente. Quando eu falo amem intensamente, a pessoa que você quer amar, o trabalho que você quer fazer, ame o seu dia. Transforme a sua vida a partir do seu dia. Eu acho que isso é o maior segredo da vida. É viver o dia de hoje sempre com amor no coração, com afeto, para pegar um copo, para pôr uma água. Sabe, tem uma coisa, a gente já está fechando. Eu acho que tudo tem vida, inclusive as coisas imateriais, assim, os inorgânicos. A gente acha que essa mesa não tem vida. A gente acha que esse vidro não tem vida. Eu acho que não é só o biológico, o ser animado que tem vida. O ser inanimado tem uma energia que o universo todo tem. Então, as atitudes, elas precisam ser cuidadosas, delicadas e afetuosas para com o universo que está ao nosso redor. Olha, eu como mulher com endometriose, gostaria de agradecer pela sua ajuda a melhorar a qualidade de vida das mulheres, a realizar o sonho de muitas, né, de ser mãe e de estar ao nosso lado e não apenas apoiando, mas também fazendo, né, em busca dessa igualdade que é muito importante, né, dessas correções históricas, não só com as mulheres, mas, enfim, com as minorias, vou colocar entre aspas. E, mais uma vez, obrigada, tá? E assim a gente encerra esse delicioso papo com o nosso convidado de hoje, que eu fiquei extremamente feliz de receber. E é isso, obrigada. E eu tenho certeza que a gente precisa de uma parte 2, tá bom? Vamos lá. Beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau.